E agora, né, na nossa 14ª aula, nós vamos falar sobre o papel que um consultor interno de RH, de Business Partner, precisa ter no seu dia a dia. Então aqui eu vou trazer algumas questões que sempre é importante estar no seu modelo mental, no seu checklist de atividade, enquanto um BP, enquanto uma Business Partner, para você estar sempre conectado com essa prestação de serviço, porque não deixa de ser uma prestação de serviço interna dentro da organização que você atua. Primeiro ponto que é importante você sempre lembrar, acompanhe aqui comigo, olha só, faça sempre levantamento de contexto. A grande base e sabedoria que existe na abordagem do pensamento sistêmico complexo é nós olharmos, isento de julgamento, o contexto, compreendermos o que acontece no contexto, motivação das pessoas no contexto, para que nós possamos pensar em solução. Então, a todo momento, é importante você, enquanto uma BP, um BP, pensar em olhar o contexto, analisar o contexto. Então, é entender o perfil desse cliente, a dinâmica que se encontra, a situação que se encontra, o resultado que tem que entregar, se tem, se não tem mão de obra, se tem ou não tem ferramenta, tem ou não tem apoio, tem ou não tem recurso. Então, se conecte sempre no contexto, entendendo esse perfil, entendendo que momento que a empresa ela passa, se ela está no momento de alta, se está no momento de baixa, se está no momento de compra, se está no momento de venda, o que o cliente, né, dessa empresa espera, o que está tendo de demanda, o que esse cliente está gerando de mudança dentro da estrutura interna da organização. Procure também compreender, aqui é importante, né, o que existe de expectativa do cliente interno, de queixa desse cliente interno em relação à estratégia, cultura, pessoas, benefício, reconhecimento. E procure saber também, sempre ao observar o contexto, qual é a expectativa do cliente externo em relação a como está esse produto, como está esse serviço, para que você, enquanto BP, possa entender se alguma ação relacionada à mudança e gestão de mudança precisa ser trazida, olhada, analisada, implementada, sugerida, não só para o teu cliente interno, mas às vezes para o teu gestor, tua gestora de RH, ou até para o presidente, para a diretoria da organização. Então esse é um ponto importante que sempre tem que estar no radar de quem trabalha com o modelo de Business Partner, que é o quê? Contexto. Tem que estar antenado, antenada a tudo, olhando tudo, compreendendo tudo. E entendam, pessoal, quando eu falo, né, que é um papel de uma BP, de um BP, ouvir e olhar tudo que está acontecendo, não é ouvir no sentido de, o que está acontecendo aqui? Não, é de ouvir. Escuta genuína, de sentar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de olhar nos olhos da pessoa, do teu cliente interno. Isso é importante, ok? Depois que a gente vai e entende o contexto, nós precisamos ir para um outro movimento, que é fazer diagnósticos. Por isso que você tem aquele playbook de informações que você precisa olhar, que você precisa levantar, para você fazer o quê? Para você apresentar para a sua diretoria, para você apresentar para o seu líder, caso algum processo, caso alguma questão dentro da estrutura do departamento, das práticas de pessoa, das práticas de cultura, do processo operacional, enfim, precisa ser alterado, ok? E aí, como que nós fazemos esse olhar do diagnóstico? É trabalhando com a ferramenta que eu já coloquei à disposição para vocês. Mas é importante sempre levantar as informações que são relevantes para o entendimento do histórico, para o contexto, para a identificação do problema raiz, das causas. E aqui nessa etapa de diagnóstico, entenda, dependendo do cenário que você se encontrar, cada um vai tentar puxar para o seu lado o benefício ou a razão. Aqui nunca esqueça, a verdade ela tem 3 lados, a minha, a do outro e da própria verdade. E o grande ponto de ganho e de desenvolvimento de autorresponsabilidade e maturidade para um BP, para uma BP, que está atendendo um cliente, que está em um contexto talvez de conflito, ao ser feito um diagnóstico, é ser imparcial. Então, toda vez que você for realizar um diagnóstico, tenha clareza e tenha a segurança para compreender que você está ali para ser isento, imparcial e entender o melhor para a cultura da empresa, para a estratégia e para a obtenção daquele resultado que a gente definiu lá nos indicadores. Lembra-se sempre de voltar para os indicadores, ok? Então, fiz essa etapa, né, de analisar esse diagnóstico, fazer esse diagnóstico, eu tenho que trabalhar com uma proposição de soluções. Então, também, aqui é um ponto, né? Quando a gente fala lá no início, se você lembrar, né,
significa que você prestou muita atenção nas nossas aulas, nos nossos encontros. Um requisito importante para um profissional vir para uma cadeira de BP, de Business Partner em RH, é ter mais de 5 anos de experiência, que já tenha trabalhado em empresas de médio e grande porte, que já tenha vivenciado situações de pressão, que tenha raciocínio rápido, que tenha dinamismo. Justamente por quê? Porque a todo momento, a profissional de Business Partner vai ter que estar pensando em soluções, mas soluções muito pautadas, fundamentadas, soluções alinhadas com estratégia, com cultura, com cliente, com resultado financeiro. Então, não abrem, por favor, a boca para trazer solução que não tem fundamento. Eu já participei de tantos movimentos onde eu via pessoas que falavam de assuntos que não era da sua área, que trazia opiniões de questões que não tinha conhecimento, não tinha notoriedade, não tinha pesquisado, não tinha pedido ajuda para as pessoas que eram donas daquela cadeira que ela estava tentando representar. Não deixe o ego, não deixe o egocentrismo queimar a sua imagem enquanto BP, ok? Então, estude, entenda, procure soluções, mas quando for algo que foge da tua área, do teu campo de atuação, peça ajuda para quem é dono daquela cadeira, compartilhe o que está pensando, leve ou peça para a pessoa até levar e você apoia, ou peça para a pessoa, quando você for falar, te apoiar. Aqui é importante que, quando nós vamos trabalhar com proposições, apresentar soluções, questões que têm que ser resolvidas, aqui nós não podemos, ok? Trabalhar no achismo, falar aquilo que a gente acha, porque pode ser que nesse momento você desconstrua um respeito que você levou tanto tempo para criar, para gerar na organização. Não cometa esse erro, ok? Temos uma outra questão que é importante eu trazer aqui, que tem que ficar sempre no radar de um profissional que é BP, que trabalha com consultoria interna, que é entender que tudo de novo que aparece fora daquilo que a gente planejou, nós temos que analisar dentro de uma realidade de matriz Gucci, aquilo que é urgência que tem que ser feito, para trazer para o plano de ação. E dependendo do que aparece, a gente vai ter que validar com os stakeholders. Por que é importante entender isso? Porque quando, de fato, no dia a dia, começa o trabalho de um business partner, aparece tanta coisa, gente, tanta coisa. E aí o RH, o seu altruísta, muitas vezes, quer resolver tudo, quer ajudar as pessoas. Não vai conseguir. Então, tenha uma mentalidade mais racional. O que aparecer de demanda, analise dentro de uma estrutura de matriz Gucci. Matriz Gucci tem um playbook, aqui tem a ferramenta que vocês possam utilizar. Analisou dentro da ferramenta de Gucci? Valide com os stakeholders. Dá para colocar, é prioridade, qual ação à frente do nosso plano de trabalho nós vamos ter que deixar para trás para colocar como prioridade essa demanda. Aprenda a se posicionar, a negociar, aprenda a olhar. Isso é fundamental. Então aqui, quando a gente fala dessas implementações, seja aquela que a gente definiu, seja outras que vão aparecendo, é importante nós termos essa responsabilidade. Olhe a implementação, trabalhe, né, com essa execução, trabalhe com esse projeto, olhe de fato as hipóteses, contexto, avalie o resultado já obtido ou o resultado que tem que ser, né, que deve ser atingido com base na matriz Gucci, mas não assuma a responsabilidade de querer implementar tudo, de fazer tudo, porque talvez não vai dar conta, ou o custo emocional que isso vai trazer para você e para a tua equipe vai ser muito alto. São questões que tem que estar no radar direto de quem trabalha com BP. E aí agora eu quero mostrar para vocês um quadro de diferenças que a gente tem entre um consultor interno de RH e um consultor externo. É importante vocês entenderem isso, até para que, em algum momento, você também traga como clarificação e desenvolvimento de maturidade das pessoas da tua empresa qual a diferença entre essas duas cadeiras. Hoje, eu tenho uma responsabilidade em alguns projetos de consultor externo, mas o meu cliente tem o consultor interno, que foi a metodologia de que eu desenvolvi, implementei junto com a área de RH. Então dá para trabalhar numa boa consultor externo e consultor interno. Qual que é a questão principal que a gente tem que entender? Consultor externo num projeto tem que ter dia para começar e dia para terminar. Consultor externo não pode ficar o tempo todo dentro de uma organização dependendo do projeto que está sendo desenvolvido, ok? Isso é algo muito verdadeiro que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Então, qual que é a diferença que nós temos entre um consultor interno e externo? Vamos lá? Vamos acompanhar? O que tem de similar?
ambos conhecem sobre o comportamento organizacional e individual, porque um profissional que vai trabalhar com consultoria tem que ter know-how, tem que ter experiência, tem que ter case de sucesso, ok? Para poder oferecer melhor ao seu cliente, assim no contexto externo, assim como no contexto interno. Quais são as diferenças? Um consultor no contexto interno, ele é aceito como um membro da empresa e ele tem mais sintonia realmente com a cultura da organização. Não é que um consultor externo não pode ter sintonia, tem. Só que o interno, ele é aceito por ser, primeiro, membro da equipe, faz parte daquele organismo, ok? E esse profissional, com certeza, por viver ali dentro, conhece dinâmicas, talvez, que está no self da cultura dessa empresa, que o externo não conhece, ou só vai conhecer com um longo período de contato com a organização. Já o profissional externo, ele observa normalmente a cultura a partir de uma perspectiva externa, ou seja, com uma fração mais limitada de dados e informações. Quantas vezes em projeto já aconteceu comigo? Quando eu era um consultor externo, eu era tratado de uma maneira, eu tinha uma percepção diferente sobre a empresa. A partir do momento que eu me tornei conselheiro, a percepção da empresa para mim mudou e, consequentemente, sobre aquilo que eu faço e entrego mudou para quem me contratou. Por quê? Porque é mais no dia a dia, a gente se fala mais, acompanha mais. Então, tem essa diferença quando a gente fala do papel do consultor interno para o consultor externo. Olha outra característica e diferença que tem em relação aos dois chapéus, os dois papéis, né? O que tem de similar? Tanto o consultor externo quanto o consultor interno compreende os processos de mudança que a empresa passa. Tem que compreender. Por mais que às vezes a gente estabeleça vínculo emocional com o cliente, com os colaboradores, esse vínculo ele não pode atrapalhar a entrega do trabalho ou quando esse cliente ele rompe o contrato, não pode entrar numa linha de pessoalidade. Então, nós temos que entender que ambos compreendem os processos de mudança da empresa. Perfeito? Outro ponto que a gente precisa olhar. Já o consultor interno, ele conhece intimamente a empresa e a organização e muitas vezes conhece o negócio. Por que muitas vezes? Porque a gente espera que uma pessoa que vai trabalhar como business partner conheça a realidade do negócio, a dinâmica empresarial, ok? Já o consultor externo traz experiência de outras organizações, de outros setores, de outros cases, de outras implantações. Então, essa é uma diferença. Quem está interno conhece mais da cultura, estratégia e realidade, dor da empresa. O externo pode ter percepção sobre desafios, sobre dor, só que traz muito mais questões do externo, dessa experiência, desse background. A gente não pode esquecer isso. Quando a gente olha a questão do consultor interno em relação ao externo, ambos desejam reconhecimento como criadores de valor. Por quê? Porque normalmente quem trabalha com a consultoria tem um desejo muito grande em servir, de fazer diferente, de impactar vidas, de impactar resultado, de transformar modelos de negócio. E o interno também, né? Tanto externo quanto interno. Então, ambos esperam ser reconhecidos como criadores de valor. No entanto, o consultor interno, os relacionamentos eles são de mais longo prazo e tem muito mais sintonia com os outros membros da organização, porque todo dia está lá, almoça às vezes junto, toma café junto, vê toda hora, está em reunião. Já o consultor externo sente-se mais à vontade, às vezes, para fazer críticas construtivas, para fazer as pontuações, né, para trazer as questões que podem impactar a decisão A, B e C. Por quê? Porque faz esse movimento de entender mais o mercado, de compreender o que está acontecendo e cabe à diretoria, né, que contrata esse consultor externo, aceitar ou não. E o papel do consultor externo sempre é fazer esses posicionamentos de uma maneira muito isenta, pensando sempre no quê? No ganho que essa organização tem com aquela informação que está trazendo. Qual que é o ponto que às vezes a gente passa na consultoria externa? A gente é pago para dar uma orientação, a gente tem conhecimento, a gente sabe o caminho, a gente explica. Mas é quase igual quando às vezes a pessoa vai lá na nutricionista. Eu não vou na nutricionista, porque ela vai falar coisas para mim que eu ainda não vou conseguir fazer. Como? Não comer doce. Eu agora mudei, eu como doce já com barrinhas trazendo mais cereais, com cacau maior, percentual de cacau maior, mas se eu ver uma caixa de bis na minha frente, eu não vou resistir. Então eu evito olhar bis. E existe empresário que passa pelo mesmo movimento quando eu vou lá na minha consulta com a nutricionista. Te paga, você sabe, tem um conhecimento de ponta,
mas vai fazer do mesmo jeito que fazia antigamente. E aí o que vai acontecer? O resultado não acontece. Isso pode ser que também o consultor interno viva essa situação. Então, nós temos que ter também essa compreensão e maturidade. Se em algum momento nós direcionamos, se nós orientamos uma diretoria, uma gestão a fazer algo, essa diretoria não faz, e a nossa parte foi feita. Cabe ao outro fazer aquilo que bem entende ou não. Mas esse movimento não pode ser de um cunho emocional, de sofrimento. E se o consultor interno ou externo faz isso, o problema é desse consultor, dessa consultora, porque vai precisar dar conta dessa energia que está gastando de uma maneira que não é tão, talvez, saudável. Ok? Então a gente tem essa diferença. E aí a gente tem já aqui uma outra comparação entre os dois, é que ambos têm muita paixão pelo que fazem, têm paixão pelo trabalho, têm paixão em servir, em transbordar na vida das pessoas. Mas o consultor interno, ele vai muitas vezes liderar através da sua posição, da sua cadeira e de uma postura muito mais proativa. Por isso que um consultor interno, uma consultora interna de RH, precisa se expor, falar, comunicar, negociar, gerir conflitos, vender ideia, vender o projeto. Isso é importante. Já o consultor externo lidera através do quê? Know-how, case de sucesso, competência estabelecida e personalidade. Por quê? Na consultoria externa, a gente tem a possibilidade de falar questões para esse contratante que às vezes o colaborador que internamente está não tem. Então aqui é uma diferença entre esses dois profissionais. E finalizando, ambos têm capacidade de analisar, de projetar intervenções com base nos seus conhecimentos. O interno, muitas vezes, a demanda é muito mais generalista em decorrência do seu papel, ok? O papel do business partner nos exige um olhar mais amplo. Já diferente do externo, que normalmente vai com conhecimento pontual para entregar, para desenvolver uma equipe e depois sai da organização. Então, quando nós entendemos, né, todas essas diferenças, nós podemos também ir trabalhando no nosso modelo mental, enquanto BP ou enquanto uma consultora interna, para saber quais os caminhos novos que nós vamos trilhar dentro dessa carreira em consultor interno, em consultor interno. Isso é importante para todos nós. E seja interno ou seja externo, nós não podemos esquecer que temos que ser sempre imparciais, termos isenção de interesses, ter confidencialidade, termos impessoalidade, termos comprometido com o resultado e com os desafios desse cliente, termos facilitadores e termos direitos sobre o nosso conhecimento. Aqui é importante sempre lembrar que, para mim, é um código de ética importantíssimo, seja eu consultor interno ou externo em uma organização. Espero que esse conhecimento tenha feito sentido para você e você já esteja praticamente pronta para ser o melhor business partner de RH que a sua organização pode ter e que o mercado pode ter tido.